Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Direito Cast. Hoje a gente vai direto ao ponto, tá? Vamos analisar aqueles julgados de maior impacto que movimentaram os nossos tribunais superiores bem recentemente. E antes da gente mergulhar de cabeça no conteúdo, aquele lembrete rápido, se essa análise for útil, já sabe, né? Deixa o like, compartilha, isso ajuda demais o nosso trabalho a chegar em mais gente. Certo, a pergunta que vai guiar a nossa conversa de hoje é a seguinte: o que o STF e o STJ decidiram de mais relevante agora em agosto de 2025? Ficar por dentro da jurisprudência é simplesmente essencial, e é exatamente isso que a gente vai fazer agora, juntos. Ok, vamos lá. Começando por direito constitucional, que já nos trouxe algumas decisões de um impacto gigantesco lá do Supremo Tribunal Federal. E o primeiro destaque já é sobre acessibilidade. O STF bateu o martelo e validou uma lei de São Paulo que exige que 5% dos carrinhos de compras dos supermercados sejam adaptados para crianças com deficiência ou com mobilidade reduzida. Uma decisão super importante sobre inclusão, né? Agora, o ponto crucial é a gente entender a lógica por trás dessa decisão. Por que foi constitucional? O STF se baseou em basicamente 3 pilares. Primeiro, o Estado tem sim competência para legislar sobre proteção de pessoas com deficiência, a chamada competência concorrente. Segundo, essa exigência de 5% foi considerada razoável, proporcional, não chega a ferir a livre iniciativa. E terceiro, a finalidade da lei, que é o coração da coisa: garantir mais igualdade e mais dignidade. Outra decisão com uma repercussão enorme veio da área da educação. O STF definiu que quem se formou em colégios militares deve sim ser incluído nas vagas reservadas para estudantes de escolas públicas na aplicação da lei de cotas. E para chegar nessa conclusão, o Supremo usou argumentos bem fortes. Primeiro, definiu que, mesmo com o regime próprio, os colégios militares são, na sua essência, escolas públicas. O fato de cobrarem contribuições não muda essa natureza. E um ponto super importante: a excelência no ensino não pode ser usada como desculpa para excluir esses alunos do sistema de cotas. Uma decisão que, com certeza, entra de cabeça naquele debate nacional sobre ações afirmativas. Agora, a gente avança para o direito administrativo. O foco aqui muda um pouco. Vai para aquelas decisões que afetam diretamente a gestão pública, a vida dos servidores e, claro, de quem está aí na batalha dos concursos. Olha só que decisão fundamental para os servidores públicos. O STF foi claro: o direito às férias não pode ser diminuído só porque a pessoa precisou tirar uma licença médica. É uma proteção importantíssima à dignidade e à saúde do servidor. Esse caso específico veio de uma lei municipal lá de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Essa lei basicamente penalizava o servidor, reduzindo as férias dele se ele ficasse mais de 30 dias de licença. O STF, então, declarou essa prática inconstitucional. O recado foi bem claro: licença para cuidar da saúde não é falta e não pode penalizar ninguém. Viola direitos fundamentais. Agora vamos falar de dinheiro, de remuneração, especificamente do famoso abono de permanência. Para quem não está familiarizado, é aquele incentivo financeiro que o governo dá para o servidor que já podia se aposentar, mas decide continuar trabalhando. E o STJ trouxe uma novidade bem importante sobre ele. E a grande novidade é essa: o STJ, julgando sobre o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o abono de permanência tem sim natureza remuneratória. E o que isso quer dizer na prática? Que ele deve ser incluído na base de cálculo do adicional de férias e do 13º salário. É uma decisão com impacto financeiro direto no bolso de muitos servidores, hein? E vamos a uma pequena pausa. Olha, se esse conteúdo está sendo útil, se está ajudando de alguma forma, que tal compartilhar com os amigos ou nas redes sociais? Esse apoio de vocês é o que nos ajuda a fortalecer e a desenvolver cada vez mais o nosso canal. Seguindo em frente, a gente entra agora no universo do direito civil e do consumidor. Aqui são temas que tocam diretamente o nosso dia a dia, sabe? As nossas relações pessoais e comerciais. E já começamos com um tema que sempre gera muito debate: o tal do estelionatário sentimental. O STJ foi categórico, gente. Afirmou que essa prática é sim um ato ilícito. E quem comete tem o dever de indenizar a vítima, tanto pelos danos materiais quanto pelos danos morais. Mas, afinal, o que caracteriza essa prática? Bom, em essência, é a conduta daquela pessoa que finge um sentimento, um afeto, só para conseguir vantagem financeira, se aproveitando da vulnerabilidade emocional da outra. A consequência jurídica é clara: a obrigação de reparar todos os prejuízos, não só o dinheiro perdido, mas também o dano moral. Isso mostra como o judiciário está se adaptando às complexidades das relações de hoje em dia.
E agora, um tema super atual, criptomoedas. O STJ equiparou as corretoras de cripto a instituições financeiras, pelo menos para fins de responsabilidade. E o que isso significa? Que elas respondem de forma objetiva por fraudes, mesmo que a pessoa use a autenticação de 2 fatores. A lógica é a do risco da atividade, sabe? A responsabilidade é do fornecedor. Um passo importantíssimo para proteger o consumidor nessa nova economia digital. Chegamos então à nossa última sessão de conteúdo de hoje, Direito Penal e Processual Penal. E aqui, as atualizações são sempre críticas, daquelas que exigem a atenção máxima de todo mundo da área. O STJ consolidou de vez sobre o rito dos repetitivos o seu entendimento sobre o reconhecimento de pessoas, um procedimento que a gente sabe que é crucial e muitas vezes bem controverso. Ficou definido que as regras do artigo 226 do Código de Processo Penal são obrigatórias, não são uma mera recomendação. E mais, um reconhecimento feito de forma errada é visto como uma prova irrepetível que acaba contaminando os atos seguintes. A condenação só vai se sustentar se existirem outras provas totalmente independentes. E para fechar, um ponto de tensão dentro do próprio STJ. Existe uma divergência bem clara entre a 5ª e a 6ª turma sobre como provar a impossibilidade de pagar a pena de multa. Para a 5ª turma, não tem conversa. A defesa precisa comprovar concretamente que não há condições de pagar. Já para a 6ª turma, o simples fato de a pessoa ser assistida pela Defensoria Pública já cria uma presunção de que ela é hipossuficiente. Uma questão que com certeza ainda vai dar muito pano para manga. E para a gente fechar, fica uma reflexão. De tudo isso que a gente viu hoje, qual dessas decisões mexe mais com a sua prática profissional ou com os seus estudos? É impressionante como o direito está em constante movimento, né? E acompanhar essa evolução é o nosso grande desafio diário. Pessoal, muito obrigado mesmo pela companhia em mais esta análise. E para não perder nenhuma novidade, já sabe, segue o DireitoCast lá no Spotify. Ah, e não se esqueça, deixar o like é o maior incentivo que a gente pode receber. É muito importante para nós. E para mais conteúdos como este, é só acessar o DireitoCast no YouTube ou no TikTok. A gente se vê na próxima.